Existe uma coisa curiosa sobre os antigos jogos. Não importava quantos gráficos realistas eram, não importava se era mundo aberto ou não, sempre vai haver um momento em que a gente vai parar e ouvir uma música de um jogo antigo e vai pensar muito a fundo. A gente volta a ser criança, é como se tudo simplesmente parasse. A gente olhava para a tela pequena, era tudo simples, era um gráfico normal, mas estranhamente comparado a hoje, tudo parecia maior. Bom, o que eu vou conversar hoje não é sobre videogames, é sobre a memória que a gente teve sobre os videogames, é sobre a nostalgia. E como os jogos conseguiram levar um pedaço da nossa vida, como é que eu posso dizer? Como se os jogos tivessem levado um pouco de quem nós somos para a antiguidade. E a gente sempre pensa um pouco sobre isso. E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Quando eu penso em infância e videogame, pra mim é inegável não pensar em Super Mario World de Super Nintendo. Não sei se muitos de vocês jogaram ou tiveram um Super Nintendo ou um PS2 que tinha aquela 7000 ROMs. Não era apenas correr e pular, sabe? Era descobrir, era entrar em uma fase nova sem ninguém ter contado nada. Era chamar um amigo, um irmão, um primo, não sei, e dividir o controle. Naquela época não existia isso de ele ligar para FPS, ninguém falava de Ray Tracing, só existia algumas perguntas como: você passou daquilo? Você conseguiu? Hoje a gente percebe que Mario nunca foi só um jogo, sabe? Ele se tornou uma memória muito nostálgica. Pra mim, cada fase daquele jogo é um momento da nossa vida. Cada música nostálgica, uma TV de tubo. Eu sempre costumava jogar de manhã, era o meu horário predileto para jogar. E pessoas que talvez nem estejam mais presentes nos ensinaram a jogar aquele jogo, ou talvez nos ensinaram a passar tal fase daquele jogo. Cara, pra mim, nunca foi só uma questão de jogo, sabe? Vai muito mais a fundo do que isso. Depende da pessoa que você é, depende de como você é. Pra mim, os jogos antigos marcaram uma memória muito boa na minha vida. E é algo que eu queria poder sentir de novo, sabe? É muito bom aquela sensação. Você vê um filme que você não vê há muito tempo, ouvir uma música que você não ouvia há muito tempo, de um jogo, cara. Eu sou um cara que eu me arrepio com tudo que é música ou uma coisa nostálgica. Cara, isso é um bom sinal se você faz isso, porque é um sinal que você captou aquela memória, que aquilo é realmente tão bom pra você que o seu próprio corpo responde quando vê aquilo. Isso é algo muito bom e se chama nostalgia. Outra coisa que eu admiro muito nos jogos antigos são as músicas. A Aquatic Ambience de Donkey Kong Country, as músicas do Mario, as músicas do Metroid, do Contra, de qualquer jogo assim, cara, antigo assim, sabe? Muito foda que foi no passado. Eu sempre gosto muito de pensar nessas músicas. A música é muito diferente da tecnologia. Existe uma diferença enorme entre tecnologia e música. Poucos jogos fizeram isso muito bem. O exemplo que eu citei foi o Donkey Kong Country com o Aquatic Ambience. Cara, ouvir essa música, imediatamente alguma coisa muda na gente. É impossível de dizer com palavras. Não sei se vocês já chegaram a escutar, vou botar um trecho dela com a gameplay no fundo. Cara, você não sente uma tristeza, você não sente felicidade, você sente os dois. É como sentir saudade de um lugar que talvez nem exista mais. As trilhas sonoras de jogos antigos eram simples, mas por isso eram bonitas. Ficou pra sempre na nossa memória. Por isso, uma única melodia talvez consiga trazer lembranças que a gente nem se lembrava mais, coisas que estavam esquecidas há décadas, anos. É como você abrir uma caixa na sua memória que você trancou com um cadeado que só desbloquearia com tal idade. Cara, isso é muito foda. É muito foda. Recomendo demais. Não há como falar de jogos antigos, entre aspas, né? Eu não me referi só ao Super Nintendo. Não há como não falar de jogos marcantes e não lembrar de quem? Exatamente, R4, Resident Evil 4, o jogo cinema. Bom, quem jogou Resident Evil 4 é difícil esquecer o quão foda desse jogo. A vila, o barulho da motosserra, o mercador,
os ganados, tudo naquele jogo era muito foda, cara. Naquela época parecia tudo impossível, sabe? Parecia cinema. Mas quando você olha hoje em dia, a gente percebe que o jogo marcou mais do que sua qualidade. O jogo, ele marcou uma fase da nossa vida. Talvez na escola, nos finais de semana, você sempre tirou um tempo pra jogar e sempre continuou jogando esse jogo. Jogava constantemente, via que a cada fase o jogo ficava melhor ainda. Cara, isso é um sentimento muito foda de Resident Evil 4. E é isso que me encabula em todos os Resident Evil. É simplesmente muito foda, cara. Muito foda. A verdade é que a gente sente muita saudade desse jogo. E, na realidade, a gente não sente só falta de como era jogar o jogo. A gente sente falta de quem éramos quando jogávamos o jogo. Você, quando olha pro passado, às vezes você pensa, nossa, eu fiz isso e aquilo. Você só pensa em coisas ruins. Mas você já parou pra pensar quem você era quando você jogava aquilo? Você já imaginou jogar aquilo sem ter problemas de hoje em dia? Sei lá, você tem problemas em casas e nessa época isso não existia. Você tem problemas de conta, talvez, e isso não existia naquela época. Cara, isso é muito foda. Você pensar que naquela época a gente era uma pessoa totalmente diferente de hoje. Óbvio, a gente amadurece, as coisas mudam, mas é como fala em Toy Story, né, cara? É como o Woody sente saudade do Andy quando era criança. A gente sente saudade de quem éramos e não de quem somos quando joga. Mas também não tem como falar de videogame antigo, de PS2, sem citar o Deus da Guerra, né, cara? Seria um crime. Bom, Deus da Guerra, o God of War, marcou uma geração inteira de fãs. Na infância, na adolescência, em qualquer fase da sua vida. Por exemplo, se você for jogar hoje, você vai achar um jogo muito foda. Naquela época, o Kratos parecia um personagem foda pra caralho. Mas quando a gente cresce, a gente enxerga outra coisa. A gente começa a entender as dores, a culpa, o arrependimento, tudo que gira ao redor do Kratos por ter matado sua esposa e sua filha por conta da raiva. A gente começa a compreender mais essas dores. A não ser que você seja um cara que só joga por jogar, você não vai pensar muito sobre isso, né? Você não pensa sobre o amadurecimento dos personagens no God of War 2018 e o Ragnarok. A gente começa a entender o sentimento de tudo que causou aquilo. Por mais que, óbvio, o jogo seja bom, a gente perceber, é curioso perceber que um jogo muda tudo. Será que ele mudou? Será que quem mudou foi a gente? E talvez é isso que torna os jogos antigos tão especiais. Eles permanecem iguais, enquanto a gente segue mudando. Cada vez que voltamos, enxergamos uma história diferente. Você joga diferente, você sente uma diferença. É um sentimento indescritível. Eu recomendo muito vocês voltar na memória do passado e jogar um jogo que vocês jogavam muito antes. Não, você não pode repetir o cenário, né? Que é, por exemplo, você sentado no chão, com a TV de tubo, um PS2 ou qualquer videogame que você tinha. Você não consegue reproduzir esse cenário, mas só de você estar fazendo isso de novo, cara, você consegue sentir uma nostalgia indescritível. Você consegue voltar no tempo, por mais que seja por pouco tempo, mas é uma coisa muito boa você conseguir voltar na época que você realmente era feliz fazendo aquilo que gostava. Óbvio que a gente pode ser feliz hoje fazendo aquilo que gosta, mas nada se compara ao sentimento de antigamente. O tempo que nunca vai voltar. Essa frase pode parecer triste, mas também é bonita. A gente nunca vai jogar aqueles jogos pela primeira vez de novo. A gente nunca mais vai ligar um PS2 ou qualquer videogame que você tinha sem preocupações. A gente não vai mais ter exatamente a mesma infância de antes. A casa, a família, a chuva, você faltava na escola porque estava doente, sua mãe não deixava você ir. Aí você acordava, via desenho no SBT, na TV Globinho ou qualquer canto que você via. Cara, pensa um pouco na sua infância. Você acordar para ver desenho, de tarde você via desenho, chegava à noite, não parece essa noite de hoje, não parece a noite lenta de hoje. Porque se você for um cara que fica até, por exemplo, umas 22 horas ou 10 horas, você vê que a noite se passa muito devagar, mas também se passa muito rápido. Porque você chega em casa cansado da escola, 5 horas, se deita, quando vai ver já é 9 horas e você tem que acordar cedo para ir para a escola. Pô, essa é a minha realidade e também a da maioria que vê os vídeos. Mas
Cara, você percebe o quão as noites agora são estranhas? Não parece mais a noite de antigamente. Você não vê mais o céu da mesma cor, você não vê as ruas da mesma cor, você não sai mais pra brincar na rua, você só fica em casa. Óbvio, tem gente que sai ainda, mas não é mais a sensação de sair quando você era criança. Hoje você não vê mais criança na rua brincando, hoje você não vê quase nada que tinha antigamente. E pensar que tudo isso ficou pra trás, e isso dói, cara, mas significa que aconteceu, que existiu e foi real, e ninguém nunca vai tirar esse sentimento da gente. Ninguém nunca vai tirar quem a gente foi no passado e como era o passado. E isso foi bom que aconteceu, que hoje só restam memórias e são as melhores memórias do mundo que você pode ter. Mas depois disso tudo, você entende por que a gente sente a nostalgia? A nostalgia, ela costuma ser confundida com talvez a tristeza, porque são memórias boas que não voltam mais, mas ela vai muito além disso. Ela existe porque o nosso cérebro, ele guarda momentos em que a gente se sente seguro. Óbvio, você pode se sentir seguro em casa, ou nos braços da sua mina, nos braços do seu mino, não sei, mas ele lembra o momento que a gente se sentia realmente seguro, os momentos que eram felizes, no simples. Os jogos antigos me lembram uma época que a maior preocupação era zerar uma fase. A minha maior preocupação foi como eu ia conseguir recuperar meu save do GTA San Andreas que eu perdi porque o memory card formatou. Quando a gente volta nesses momentos, a gente não se preocupava com gráficos, a gente se preocupava com conforto. É como a gente visitar uma casa que a gente morou, mesmo sabendo que ela não é mais a mesma. É como você ver uma pessoa que foi especial na sua infância e hoje não é mais a mesma. Cara, é muito estranho. É como você olhar para toda a sua infância e ver que você mudou tanto que a única coisa que você pensa agora é voltar a ser quem você era. Quem sabe os videogames nunca tenham sido apenas um entretenimento, né? Talvez eles tenham sido diários, cada save guardou uma versão nossa criança, adolescente, guarda um momento especial de um irmão, de um amigo, de um primo. Bom, o que envelhece são os consoles. Os CDs arranhavam, os servidores fechavam, os cartuchos não funcionavam, mas tudo aquilo que a gente sente e sentia permanece, sabe? Você sente tudo que você sentia naquela época, apesar de você nunca mais poder voltar lá. Você pode sonhar, né? Mas é uma possibilidade muito impossível. A gente nunca mais vai sentir aquela sensação de novo. Às vezes, quando eu penso a fundo a respeito da minha infância, a gente vê o quão realmente a gente era feliz. Apesar de ter tido problemas em casa, eu sempre fui um cara que gostei muito de pensar na minha infância. Eu sempre fui um cara que gosto de voltar atrás e zerar jogos que eu nunca zerei na minha vida pra poder sentir uma sensação nova. Foi assim que eu zerei Tomb Raider 2013, que eu senti muito foda, cara. Fazia tempo que eu não zerava um game novo, que eu tava só nos Blood Strike. Aí eu parei pra pensar, por que eu não vou continuar zerando esse jogo? Então eu fui lá, gastei umas 8, 10 horas da vida, não seguidas, né? Óbvio, tinha que parar em certas partes. E zerei, senti um sentimento muito libertador, cara. Recomendo fazer isso, você voltar atrás e zerar um jogo que você nunca zerou. E apesar de você ter jogado, você achou tão difícil que você simplesmente passou. Não, as melhores fases da vida sempre tiveram pra mim dentro do jogo. Não, elas aconteceram na minha vida. E justamente por isso que a gente continua voltando atrás no nosso passado. Mas não é pra reviver o passado, porque isso é impossível. Mas a gente agradece, porque no final algumas lembranças não existem só pra nos prender, sabe? Você não se prende às memórias más. Existem as memórias que fazem a gente feliz, como eu falei. Você não vai ter um passado que só vai se lembrar de coisas ruins. Você tem que se lembrar das coisas boas. Tem que lembrar de quem a gente era, de como a gente era. Bom, a gente ainda pode ser novamente aquilo tudo. Óbvio, não vai ser com pessoas iguais. A gente não vai ser iguais. Não vai ser os mesmos jogos, mas... É como eu disse, cara. Sempre busque fazer uma coisa que você nunca conseguiu fazer na sua infância. Porque isso é muito libertador. Existe um sentimento muito bom quando você zera um jogo pela outra vez. É sempre bom você olhar o outro lado da vida. Nunca olhar só o lado passado ruim. Tem que olhar o passado bom. Mas com o coração que um dia sorriu ao ouvir uma música 18 bits, eu me sinto um cara muito foda. Mas eu queria falar uma coisa pra vocês.
procurem ser quem você era um pouco na sua infância. Nunca deixe o amadurecimento tomar conta de você. Nunca deixe de olhar para trás e pensar: por que eu ainda não posso ser um pouco daquele jeito? Porque eu ainda não posso voltar um pouco atrás. Óbvio, a gente pode. Não extrapolando os limites, né? Sendo mal crianção. Não. A gente pode ser de boa, pô. É isso, tropa. Esse foi mais um vídeo. Obrigado a todos vocês que ouviram até aqui. Deus abençoe sempre e é nóis.